Agora, do jeito um pouco mais complicadinho e mais completinho, é o jeito certo de falar as horas em inglês, do jeito mais formal, e é o jeito que a gente aprende no curso de inglês. Para facilitar, vocês vão dividir o relógio em duas partes. A parte do 1 até o 5, vocês vão escrever past, que é o que passou. Por exemplo, 2h05, 2h10, 2h15, 2h20 e 2h25. São as horas que passaram. Então, aqui em inglês, vocês vão dizer os minutos que passaram, mais a palavrinha past, mais a hora. Bom, agora esquecendo um pouco de AM e PM, vamos focar nesse lado do relógio, past, usando esta regrinha. Então, se eu quiser falar que são 2h05 do jeito mais fácil, eu posso falar 2, 5. 2, 5. Do jeito mais complicado, a gente pode usar essa regrinha aqui. Então, nós vamos colocar primeiro os minutos que passaram, no caso 5. Então, 5. Vamos adicionar agora a palavrinha past, que significa passou. E agora vamos adicionar a hora, no caso aqui, 2. Então, vai ficar 5 past 2. Tradução: 5 passaram das 2. Aí é só você tirar o sinalzinho de mais e pronto. 5 past 2. 5 minutos passaram das 2. Esse é o jeito mais complicadinho da gente aprender horas em inglês. Então eu posso falar 2, 5, 2, 5. Ou eu posso falar os minutos que passaram, mais a palavra past, mais a hora. Só desse lado do relógio, tá? Essa regrinha serve só para esse lado do relógio. Então, 5 past 2. Agora, nós vamos fazer isso para todos os minutos desse lado do relógio. Então, até os 5, nós vamos fazer seguindo essa regrinha, certo? Aqui, no caso, são 2h10. Jeito mais fácil, 2, 10. 2, 10. Jeito mais complicado, os minutos que passaram, 10, mais a palavrinha past, que significa passou, mais a hora, 2. 10 past 2. 10 passaram das 2, certo? Quando? 2h15 agora. Jeito mais fácil, 2:15. 2:15. Jeito mais complicadinho agora, os minutos que passaram, 15 minutes, 15. Só que aqui eu posso falar também que passou 1/4 de minuto. Aí nós vamos ter que dividir o nosso relógio em 4 partes para entender. Aqui a gente já divide o nosso relógio em 4 partes e sempre que for 1/4, vai ser ou no 3 ou no 9. Como a gente está falando desse lado do relógio, nós estamos falando do 3. Se eu falar que passou 1/4 de minuto, então, estou querendo dizer que passaram-se 15 minutos. Então, ou eu posso falar 15 past 2, 15 passaram das 2, ou a quarter past 2, 1/4 passaram das 2. Bom, então para não ficar só exemplo das 2 horas, a gente vai colocar outro número aqui, certo? Ainda usando essa metade do relógio, falando de minutos, as horas vão ser sempre iguais. Então, aqui eu poderia colocar 2h25 e usar essa regra, ou 3h25 e usar essa regra. A única coisa que vai alterar é o minuto, tá? A hora você pode substituir por qualquer hora e só vai mudar aqui no finalzinho. Então, vamos lá. 3h25. Lembrando que eu não estou usando AM nem PM, só as horas mesmo. 3h25, 3:25. 3:25. Na nossa regrinha, jeitinho mais complicado de falar, minutos que passaram, 25, 25, mais a palavrinha past, que significa passou, mais a hora. As horas vão mudar só no final da frase. Então, esse tipo de regra serve para os minutos. As horas é só você trocar aqui que vai dar tudo certo.
Então, aqui nós temos 25 past 3. 25 passaram das 3. Bom, então só para ilustrar melhor, vai ficar assim. Essa parte do relógio é a parte do past, que é o que passou, certo? Então, nós vamos esquecer toda a metade do relógio, inclusive o 12 e o 6, e vamos lembrar que 5 passed, 5 passaram das tal horas, 10 passed, 10 passaram de tal hora, quarter passed, um quarto ou 15 minutos passaram de tal hora, 20 passed, 20 se passaram de tal hora, 25 passed, 25 passaram de tal hora, certo?